Olá, alunos do WA Concurso, vamos começando mais uma aula. Hoje vamos falar sobre gerúndio versus infinitivo do inglês, ok? Vocês estão vendo a imagem aí do Semper Fi, United States Marine Corps, e vão acompanhar durante essa aula a música do Marine Corps, ok? Então vamos à aula. Na nossa gramática inglesa básica direcionada, vamos falar hoje sobre verbos. Dentro dos verbos, nós vamos falar aqui sobre infinitivo e gerúndio. Há uma grande diferença entre o uso do que a gente chama de gerúndio no português para o que a gente chama de gerúndio no inglês. O gerúndio do português tem a ver com o presente continuous ou progressive do inglês, enquanto que o gerund deles tem a ver com o nosso verbo substantivado, ou seja, um verbo que parece ou funciona como substantivo. Nesse caso aqui, fumar, smoking, são os sujeitos da frase. Já aqui, trabalhando e working são a composição do presente continuous por causa do I am ou do eu estou, nesse caso. Dados sobre o uso do gerund. Como é que a gente forma o gerund? Acrescentando ing logo após o verbo, como no work ou be, being. Ele pode ser trabalhado como sujeito, complemento ou objeto. A gente tem reading, 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 aqui sendo o sujeito da frase, ou aqui em her favorite hobby is reading. O que é o hobby dela favorito? Leitura. Ou I enjoy reading. O que eu gosto? De ler. Detalhe, para eu fazer a negação do gerund, eu tenho que usar a partícula not, como eu usaria para o verbo, né? Embora, novamente, ele não é um verbo. He enjoys not working. Se esse not tivesse relacionado ao enjoys, a gente estaria usando o does, ok? Por isso, não está. No segundo exemplo, da mesma forma, health is not smoking. The best thing is not smoking. A melhor coisa é não fumar. Notem que o infinitivo segue as mesmas regras no caso do item 2 e do item 3 do que for o gerund. A gente usa ele como sujeito, complemento ou objeto e também usa a partícula not, agora com o to, para poder determinar o negativo deles. Detalhe, como é que eu formo ele? Se eu tiver só work, eu chamo isso de bare infinitive. Para eu chamar de infinitive completo ou infinitive, eu tenho que usar o to work, infinitive. Diferenças no uso do gerund e infinitive. O gerund é mais natural, enquanto o infinitive é mais generalizado ou abstrato. Quando eu falo learning is important, significa que eu estou face a face, falando com um amigo, falando com alguém que eu conheço. Se eu usar o to learn, significa que eu escrevi em algum lugar, está posto em algum lugar para que qualquer pessoa leia. Na aplicação do gerund ou do infinitivo do gerund, lembrem o seguinte, sempre que o verbo gerund ou infinitivo tiver que ser separado ali por uma preposição, aqui nesses casos, a gente vai usar gerund e não infinitive. Ele não é antecedido por preposições, simplesmente por o infinitivo pode ser precedido por adjetivos, não por preposições, igual a gente está vendo aqui nessa situação, ok? Após verbos expressando gosto, como like, love, enjoy, dislike ou hate, também eu vou usar o gerund. E, importante aqui, to e enough, que indicam muito ou bastante, eu vou usar o infinitive. Diferenças no uso deles. Com relação a tempo, isso aqui. Com relação a tempo, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Para eu usar o gerund, eu tenho que ter nessa situação aqui, ó. A minha ação tem que estar no mesmo momento ou antes do verbo principal. Notem, quando eu digo I stopped playing the guitar, significa que eu parei de tocar a guitarra. E, inclusive, o parar de tocar pode ser um pouquinho antes do próprio verbo parar. I love singing quer dizer que eu amo cantar. No momento em que eu estou cantando, eu gosto, eu acho legal.
Já para o infinitivo, significa que a ação vem depois do verbo principal. Então, I told him to go. Eu primeiro disse a ele e depois ele vai. Ou she wants to travel. Ela quer viajar. Então, primeiro ela quer, depois ela viaja. No caso, ainda nas diferenças de uso do gerund e infinitive, para a gente fechar o nosso quadro, vamos prestar atenção nessas duas palavras, stop and try. Stop, se eu usar com o gerund aqui, ele significa que eu estava fazendo algo e parei de fazer aquela coisa. Agora, quando eu usar com o to infinitive, significa que eu estava fazendo algo, parei para fazer outra coisa. O exemplo aqui diz, ele parou de fumar. Ele parou de fumar. Então, ele estava fumando e parou. Agora aqui, ele parou para descansar. Ou seja, ele parou o que estava fazendo e começou a descansar. Já no try, o que a gente pode falar aqui é o seguinte. Quando eu falo o seguinte, she can't find a job. She tried looking. Quer dizer, ela tentou olhando nos jornais ou procurando nos jornais, but there was nothing. Ok? She can't find a job. Tentar ou experimentar diferentes meios para ver se funciona. Não quer dizer que é uma execução em si, é apenas uma tentativa. Quando eu falo, she tried to climb. She tried to climb. Significa que ela tentou subir, mas ela não conseguiu. Ela realmente tentou uma execução, mas não conseguiu. Agora, quando eu digo she tried looking, quer dizer que ela tentou algo, fazendo de certa forma, olhando, procurando em um lugar ou outro, mas não conseguiu achar o que ela queria. Então, quando há uma tentativa que não deu certo, a gente diz que usa o verbo no infinitive e não no gerund. Quando for apenas tentativas, a gente pode usar o infinitive. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esta é a aula de gerund versus infinitive. Me perguntem dúvidas que forem surgindo. Obrigado.